Bom, agora a gente vai ver quais são os fatores que afetam o desempenho da fermentação. Primeiro, o que é o desempenho da fermentação? O desempenho é o quanto de açúcar é transformado em etanol. Se a fermentação tem um desempenho ruim, muito açúcar que deveria ser transformado em etanol acaba não sendo transformado. A gente acaba tendo um rendimento baixo da produção de etanol. A gente poderia ter produzido muito mais, só que a gente produziu menos. Por quê? Por causa de alguns fatores, de algumas condições que não colaboram com as leveduras. Como eu falei, as leveduras são organismos vivos e elas só desempenham a fermentação de forma eficiente se as condições estiverem favoráveis, se elas estiverem satisfeitas com as condições do meio. Então, quais são esses fatores que afetam, né, essas leveduras? A gente chama isso de estresse da levedura. Se a levedura estiver estressada, ou seja, se o ambiente estiver ruim para ela, ela não vai fermentar bem. Primeira coisa é o Brix do mosto. O que é o Brix? É a quantidade de açúcar que tem ali, né? É a concentração de sacarose. Se o Brix estiver... Quando o Brix está mais baixo, aqui ó, quando o Brix está diluído, ou seja, quando a gente tem pouca sacarose ali, tem mais água, isso é bom porque a fermentação ela é mais rápida, fácil e completa, né? Porque as leveduras elas encontram um ambiente mais limpo, né? Um ambiente mais tranquilo para ela. Então a fermentação ela é mais eficiente. Só que a gente produz pouco porque a gente tem pouco açúcar, né? Então a gente consequentemente vai precisar de uma dorna maior, né? A gente tem ali uma quantidade de açúcar. Só que para aquela mesma quantidade de açúcar, para aquilo ficar diluído, a gente precisa adicionar mais água. Então a gente vai precisar de uma dorna de tamanho maior. E nem sempre a gente tem isso disponível. A limpeza também fica mais fácil, a limpeza das dornas, né? Porque como elas têm mais água, né? Então a limpeza fica mais fácil. Agora, se a gente tem o contrário, um mosto mais concentrado, com uma maior quantidade de açúcar. Vocês lembram que a etapa de evaporação é a etapa que acerta a concentração do mosto? Então, é nessa etapa que eu vou deixar o mosto de acordo com o que eu quero, diluído ou concentrado, né? Quando a gente tem um mosto concentrado, a fermentação ela é mais lenta e incompleta, né? Porque a gente tem uma coisa muito concentrada, né? A gente acaba tendo um estresse da levedura. E a limpeza, eu vou precisar limpar, a limpeza ela é mais complexa, né? Porque quanto mais açúcar, mais incrustações, né? Mais difícil a limpeza. Então, o bom aí é manter um meio termo. A temperatura é um dos grandes fatores que afetam o desempenho da fermentação. A temperatura ela tem que estar entre 28 e 35 graus Celsius. Aí tem um problema. Lembra que eu falei que a reação, ela é uma reação, a reação de fermentação ela é exotérmica, então ela libera calor para o ambiente. Esse calor que ela libera vai acabar aquecendo o mosto. Então a gente precisa de dispositivos de resfriamento, que são as serpentinas, que eu falei nos slides anteriores. Esses dispositivos é para manter a temperatura entre 28 e 35 graus Celsius. Se a temperatura estiver diferente disso, o desempenho da fermentação vai ser afetado negativamente. Quando a temperatura ela é muito alta, pode ocorrer morte de leveduras, né? Um organismo vivo, estiver muito alto, elas vão morrer. Altas temperaturas favorecem multiplicação bacteriana, então eu vou ter maior contaminação. Essa contaminação também atrapalha a fermentação, né? E consequentemente redução da fermentação. Quando a temperatura é muito alta, mesmo que as leveduras não morram, elas vão trabalhar de forma mais devagar. E toxidez do etanol. O etanol é produto da fermentação, certo? O etanol, ele é tóxico às leveduras. Então, olha bem como é que são as coisas, né? A levedura produz o etanol e o etanol é tóxico a ela. Só que ele é tóxico, depende da concentração. Se a concentração de etanol estiver baixa, não vai ser tão tóxico. À medida que a concentração de etanol vai aumentando, a toxicidade dele vai aumentando também, tá? E quando a temperatura está alta, isso aumenta a toxidez do etanol para com as leveduras. Agora, quando a gente tem uma temperatura baixa, a gente não tem nenhum desses problemas, né?
Entretanto, a fermentação é lenta, porque as leveduras vão trabalhar de forma mais devagar também, com a temperatura baixa. Depois a gente tem o pH, né? O pH é a medida de acidez do mosto. O pH ótimo varia de 4 a 5 mais ou menos. Isso é bom porque o mosto, o caldo da cana, ele tem um pH um pouquinho maior do que esse. Então, para a gente corrigir esse pH, vocês lembram que lá no tratamento do caldo a gente tem uma etapa de correção do pH. É ali que a gente ajusta o pH para essa faixa aí de 4 a 5. Aí lembra que as leveduras, elas são reutilizadas, né? Só que antes de serem reutilizadas, elas passam por um tratamento. Vocês lembram que nesse tratamento a gente adiciona ácido sulfúrico? Esse ácido sulfúrico, ele é para matar as bactérias, né? No processo de reutilização da levedura, é realizado o tratamento com ácido sulfúrico em pH de 2 a 3,2 durante 1 ou 2 horas, visando a redução da carga bacteriana. Quando a gente faz isso, a gente provoca um estresse na levedura, porque a levedura, ela quer um pH de 4 a 5. Então a gente provoca um estresse na levedura. Só que mesmo assim, isso vale a pena ser feito, porque quando a gente faz esse tratamento aqui, a gente reduz muito a carga microbiana. Então a gente evita bem a contaminação microbiana. Depois, essas leveduras, elas são adicionadas ao caldo. E aí elas vão estar ali entre um pH de 4 a 5, porque é o pH do caldo, do caldo, né? Do caldo tratado. A agitação é muito importante também. Tem que ter agitadores dentro das dornas. A agitação, ela mantém a temperatura uniforme, porque a temperatura, ela influencia muito a fermentação. Então, se eu não tiver uma agitação, pode ser que em um canto do fermentador eu tenha uma temperatura alta, no outro cantinho eu tenho uma temperatura baixa. Isso não pode, a temperatura tem que estar nessa faixa aqui e ela tem que estar uniforme em toda a dorna. E quem garante isso é a agitação. Impedimento da formação de fundos de dornas de fermentação. Vocês lembram que as leveduras, elas decantam? Então, eu preciso ter agitação para que as leveduras fiquem ali no meio, né? Fiquem dispersas em toda a solução. Menor tempo de fermentação, que quando eu tenho a agitação, eu facilito o contato entre as leveduras e os açúcares. Então, a fermentação ela ocorre mais facilmente porque eu estou facilitando o contato. Maior eficiência fermentativa, então eu consigo produzir uma maior quantidade de etanol, porque eu estou facilitando o contato. Concentração de inóculo é a concentração das leveduras. Vocês lembram que lá na etapa de tratamento do inóculo, eu adiciono ácido sulfúrico e eu adiciono também água. Por quê? Porque eu tenho que diluir, aquelas leveduras, elas estão muito concentradas e eu tenho que diluir aquilo ali antes de reutilizar aquelas leveduras. Para que eu tenho que diluir? Porque o inóculo, ele não pode estar nem muito concentrado, nem pouco concentrado. Quando ele está pouco concentrado, vai demorar, eu vou precisar de uma multiplicação, eu vou precisar que aquelas leveduras se multipliquem. Aquela multiplicação, ela vai consumir a sacarose em vez de produzir etanol. Então, um inóculo com baixa concentração de leveduras não é bom. E com alta concentração também não é bom, porque eu vou ter ali um estresse de leveduras e tudo mais. Teor de álcool. Lembra que eu falei que o álcool, eu falei logo aqui atrás que o álcool, ele não pode, o álcool, ele é tóxico aos micro-organismos. Só que não tem muito o que fazer, né? Nesse caso aí, gente, o álcool é um dos principais responsáveis para que eu não consiga fermentar todo o açúcar que eu tenho ali. Então, geralmente, eu tenho ali uma quantidade de sacarose, né? Eu não consigo fermentar toda aquela sacarose. Por quê? Porque à medida que eu vou fermentando, eu vou produzindo álcool e a concentração de álcool vai aumentando e vai deixando e vai intoxicando as leveduras. Então, o álcool é um dos principais responsáveis pelo fato de eu não conseguir fermentar todo o açúcar que tem ali. Então, sempre sobra um pouquinho de açúcar. Presença de sulfito. Sulfito
É esse componente aqui. Isso aqui, não sei se vocês lembram, lá no tratamento do caldo, eu adiciono sulfito, que é uma etapa de clareamento, só que eu só adiciono sulfito para quando eu quero produzir açúcar. Então, da onde que vem esse sulfito aí? Esse sulfito vem do melaço. Vocês lembram que o melaço é um subproduto, é um resíduo da produção de açúcar, e esse resíduo pode ser utilizado na produção de etanol? Então, no melaço vem sulfito, esse sulfito que foi utilizado lá no tratamento do caldo. Esse sulfito, ele também é tóxico aos micro-organismos, então tem que ter muito cuidado aí com a concentração de sulfito para não prejudicar a fermentação. Ok, vamos voltar ao processo de produção agora. A gente já falou tudo sobre fermentação. Então, aqui, ó. Aqui a gente termina. Esse daqui é o processo Maillebois-Noot. Esse processo, né? A gente tem as dornas da fermentação, o vinho vai para a dorna pulmão, depois vai para a centrífuga. A centrífuga separa o leite de leveduras que retornam às dornas pulmão depois de um tratamento. O vinho delevedurado vem para a dorna volante. E agora, para onde que esse vinho vai? O que é esse vinho delevedurado? O vinho tem ali o etanol, que foi produzido na fermentação, só que esse vinho tem de 7 a 10% de álcool. O restante é sacarose, é o caldo da cana que sobrou ali, tá? Que não foi fermentado. Quando a gente vai... o álcool que a gente encontra, ele tem cerca de 96% de concentração, né? E 4% de água. Então, eu preciso transformar essa substância aqui, ó, eu preciso sair de 10% de concentração e chegar a 96%. Então, eu preciso concentrar isso aqui. Como que eu faço isso? Através de um destilador, que é um equipamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de equipamento. Mas é o seguinte, essa substância aqui vai entrar aqui, né? O que a gente quer? A gente quer o álcool. O resto a gente quer descartar, né? A gente não nos interessa. Então, isso aqui vai entrar no destilador. O destilador é um equipamento, eu não vou entrar em detalhes, mas existe um aquecimento ali dentro. O ponto de ebulição do álcool, o álcool ele é bastante volátil. O restante do que tem aqui, né, o que não é álcool, o açúcar, tem muita água aqui dentro também, tá? A maior parte do que tem aqui é água. A água não é volátil. Então, quando esse vinho entra aqui no destilador, o aquecimento vai fazer o álcool se volatilizar. Então, a água vai ficar, o restante vai ficar aqui líquido e o álcool vai se volatilizar. Ele vai passar para a fase vapor e ele vai sair aqui no topo do equipamento, né? Então, vai sair aqui etanol vapor, tá? E esse etanol vapor, a gente não quer ele na fase vapor, então ele vai passar por um condensador. Condensador é um equipamento que vai resfriar ele para ele sair no estado líquido. Esse etanol aqui, ele consegue sair numa porcentagem de 96% de pureza. E os outros 4% é água. Aí vocês podem perguntar, mas por que sai um pouquinho de água? Por que sai água? Não era para sair só etanol? Não, a água, gente, ela também ela é volátil também. Ela tem uma volatilidade muito mais baixa do que o etanol. Mas ela é volátil. Se você deixa um copo de água em cima da mesa, depois de muito tempo, aquela água ali vai se volatilizar. Então, vai sair 4% de água, aqui junto com esse álcool, e 96% de água, de álcool. O restante, tudo que sobrou, água, sacarose, toda aquela porcariada que sobrou, que não é etanol, sai no fundo da coluna de destilação. E essa substância a gente chama de vinhaça. A vinhaça, olha só a proporção, gente. Para cada 1 litro de etanol que eu produzo 13 litros de vinhaça. A vinhaça, assim, antigamente ela era um problema, porque isso aqui eles descartavam em rios, né, em corpos d'água, e isso aqui causava contaminação. Tem uma elevada carga orgânica isso aqui. Então, e olha a quantidade de vinhaça que é produzido para cada 1 litro de etanol, uma quantidade muito grande. Só que hoje em dia não é mais um problema, porque essa vinhaça eles perceberam que eles podem usar como fertilizante.
tá, no solo. E também para irrigação, né? Porque muito disso aqui é água. Então a vinhaça ela é composta por água, sais suspensos e sais solúveis, né? E ela é utilizada hoje em dia como fertilizante. Aqui é uma coluna de destilação, tá vendo? É uma tubulação, um equipamento bem comprido, né? Aí aqui no topo sai o etanol e no fundo aqui sai a vinhaça. Aí, gente, uma curiosidade. Qual é a diferença entre bebidas alcoólicas destiladas e fermentadas? Bom, a gente sabe o que é fermentação. A gente acabou de ver o que é destilação. E qual é a diferença, então, como é que é uma bebida que eu chamo de fermentada e outra que eu chamo de destilada? Bom, todas as bebidas alcoólicas, elas são fermentadas. Por quê? Elas pegaram um substrato, um açúcar, passaram pelo processo de fermentação para produzir o álcool. Então, se é bebida alcoólica, todas elas passaram pela fermentação. Agora, algumas, as destiladas, passaram pelo processo, além da fermentação, passaram também pelo processo de destilação. Então, por exemplo, ó, bebidas fermentadas são aquelas que se fabricam empregando somente o processo de fermentação, no qual o micro-organismo chamado levedura transforma o açúcar do ingrediente usado em álcool. Então, por exemplo, a cerveja é uma bebida fermentada, ela não passou pela destilação, e ela utiliza a cevada para produzir álcool. O álcool é produzido a partir da cevada, pela fermentação da cevada. O que a gente tem na cevada? O amido. Então é uma matéria-prima amilácea. Lembra lá no slide sobre matérias-primas? Lembra também que o amido é um carboidrato mais complexo, que as leveduras não conseguem fermentar o amido, elas não conseguem fazer a hidrólise do amido, então precisa de uma hidrólise prévia, né, que a gente chama de sacarificação. Então, para produzir a cerveja, antes da fermentação, a gente precisa de uma hidrólise. O saquê. Saquê é uma bebida alcoólica fermentada. Ela não passou pela destilação. E o substrato que ele utiliza é o arroz. O substrato é a matéria-prima, tá, gente? Eu tenho amido no arroz. Mesma coisa, eu preciso de uma sacarificação, de uma hidrólise prévia. Depois a gente tem o vinho também. O vinho, a matéria-prima que ele utiliza é a uva, né? Então aqui a gente tem a frutose. A frutose, a gente viu que não precisa de uma hidrólise prévia. A levedura simplesmente consegue fermentar a frutose facilmente. A cidra também é uma bebida fermentada. O substrato dela, ela fermenta com as maçãs. Então não precisa de hidrólise prévia. Se vocês olharem aqui, ó, tem uma maçãzinha. Não sei se vocês já repararam isso. Tem uma maçã aqui no rótulo. As destiladas, elas passaram pelo processo de fermentação e depois da fermentação, elas passaram pela destilação. Para quê? Para concentrar o álcool. Então, por isso que as bebidas destiladas têm maior teor alcoólico do que as bebidas somente fermentadas. Então, exemplo, cachaça, licor, vodka, tequila, rum, gin, uísque, todas elas têm uma concentração altíssima de álcool, né? O licor, ele é feito a partir de frutas, né? Aí depende, tem licor de jabuticaba, tem vários tipos de licores. Cachaça, o substrato utilizado é o caldo da cana. Rum, o substrato é o melaço da cana e por aí vai, tá? Essas informações todas vocês encontram na internet.